Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Estamos caminhando para o final de 2022 e a pergunta é: como está a vida financeira do brasileiro? E mais, o que esperar da economia para 2023 com um novo governo, novos ministros, novas políticas públicas? Para fazer essa análise, o nosso convidado de hoje do Band Entrevista é o economista Benito Salomão, doutor em economia pela Universidade Federal de Uberlândia. Benito Salomão tem artigos publicados internacionalmente e recentemente lançou o livro Retomada do Desenvolvimento como organizador da obra. Obrigado, Benito, mais uma vez aqui pela sua participação no nosso Band Entrevista. Boa noite, Ricardo Bagnetti. Quero cumprimentar você, quero cumprimentar todos que nos assistem nas suas residências. Sempre um prazer retornar a essa bancada. Tá certo. Benito, para a gente começar o nosso bate-papo, qual que é o saldo da conta bancária do brasileiro nesse ano que se encerra? Imagino que fazer um resumo desse em poucas palavras é muito difícil, mas tivemos um ano eleitoral, um ano que começou com desemprego, inflação, essa queda de braço aí do ICMS, dos impostos. Que análise que você faz desse cenário? Olha, houve uma melhora de curto prazo no padrão de vida do brasileiro, e eu me refiro aqui de curto prazo porque ela se deu em grande medida por fatores artificiais. Então, por exemplo, houve uma redução do custo de vida, pautado em muito pela redução do ICMS do combustível e da energia elétrica, que também entrou no pacote. Porém, isso são medidas insustentáveis, né? Os governos estaduais não vão conseguir arcar com isso durante muito tempo. Eles dependem do ICMS para custear a educação, o ensino médio, eles dependem do ICMS para pagar as polícias, militar e civil, que são de... os municípios também são afetados por medidas como essa, porque os municípios recebem parte do ICMS, e municípios ofertam creche, ofertam outros serviços públicos. Então, essa melhora do padrão de vida, ela não é sustentável a longo prazo, né? Porque ela se dá via estímulos de demanda. E a longo prazo nós precisamos olhar um pouco mais para o lado da oferta, né? E aí me preocupa um pouco. O Brasil, ele já caminha andando de lado em termos de PIB per capita há uma década. O Bolsonaro é um presidente que entrega a economia brasileira com um PIB per capita menor do que ele recebeu. Aliás, como a Dilma também já havia entregado um PIB per capita menor do que recebeu. Então, nós estamos há uma década presos nessa armadilha de baixo crescimento. Desemprego, embora em queda, estruturalmente alto ainda, e concentrado em setores de baixa produtividade, concentrado em setores de baixa remuneração. Então, cada vez mais a média salarial do trabalhador brasileiro vai se nivelando por baixo. 4 anos sem reajustes reais do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo não acompanhou o aumento do custo de vida, o que tem levado aí a uma asfixia financeira das famílias, todo mundo perdendo padrão de vida. E nesse contexto, nós tivemos uma eleição muito dura, uma eleição muito apertada, né, com paixões exacerbadas, no qual pela primeira vez um presidente que concorria à reeleição não conseguiu ser reeleito. É histórico. Né? Isso é histórico, isso é um marco. Em que pese tenha se valido de instrumentos macroeconômicos como, nunca se viu isso, ampliação de benefícios sociais, em vésperas de eleição, 2, 3 meses antes das eleições, eles aumentando auxílios, transferências de renda, auxílios para taxistas, para motoristas de aplicativo. E apesar disso tudo, não conseguiu se reeleger, porém deixa também esse passivo para o presidente que vai receber. De certa forma, a eleição de 2022, ela criou uma armadilha, no qual o presidente eleito criou um conjunto de incentivos com elevado impacto fiscal, né? Não necessariamente esses incentivos são eficientes e eficazes no sentido de resolver o problema da pobreza, porém, uma vez que você dá um incentivo desse, dificilmente você tira, porque se torna muito impopular. De forma que o presidente eleito agora na PEC de transição tenta cristalizar isso definitivamente e tal, e aí esbarra no problema do teto de gastos, né? Você tem uma institucionalidade que não permitiria isso, e aí você criou um impasse político
que, enfim, né? Eu gostaria de aprofundar um pouco mais nessa nossa conversa aqui, justamente a análise que você faz aí, então, para o cenário econômico a partir do dia 1º de janeiro de 2023, com esse novo governo. Mas antes disso, ainda pensando ali no trabalhador que está fechando 2022, que recado que você pode passar, então, para o nosso telespectador? 13º, segunda parcela, foi pago, né, agora recentemente, dia 20. Temos aí também as contas de início de ano, no caso de Uberlândia, IPTU quase 6% aí de acréscimo. Tem o IPVA, que o governo do estado ainda está fazendo o cálculo de quanto que vai ser esse reajuste. Aí vem reajuste do aluguel, mensalidade escolar e o salário mínimo que você citou, R$ 1.320. Qual o caminho a seguir? Olha, muito difícil, né? Depende da realidade de cada caso, né? O trabalhador ele precisa ficar atento, né, para não se endividar. Nós temos hoje Selic a 13,75, né, o crédito na ponta para o consumidor final ele vai chegar muito caro. Tá caro. Né? Então, uma coisa a se evitar é o endividamento excessivo, né, nesse tipo de contexto. Agora, o orçamento das famílias, né, isso daí é uma questão de necessidade de cada um. Eu até não me sinto muito à vontade de pegar um trabalhador que recebe salário mínimo, né, e orientá-lo, né, porque você tem custo de vida com alimentação subindo muito. Nós falamos do preço do combustível e da energia em 2022, mas os alimentos subiram muito também, né? Cesta básica, né? Como referencial. Exatamente. A boa notícia é que os aluguéis parece que agora eles vão ter um cadenciamento, né? Eles eram muito indexados pelo IGPM, e o IGPM agora moderou, né? Houve um tempo ali que os aluguéis eram um grande problema para o trabalhador assalariado, porque você tinha IGPM rodando a 25% ao ano, né? E o salário caindo, mas e haverá os socorros, né, que o governo pretende implementar agora no começo do ano, né? Então o Bolsa Família de R$600 veio para ficar. Há a perspectiva de famílias com criança até 6 anos ganharem R$150 a mais por criança, que é uma coisa acertada que o governo focalizar em famílias que têm crianças em primeira infância, onde você possa, de certa forma, incentivar essas crianças na escola, alimentar melhor essas crianças. Então, e haverá o ganho real do salário mínimo, né? Acho que pela primeira vez em 4 anos. Então, nem tudo é má notícia. Nem tudo é má notícia. E eu espero que a desinflação tenha vindo para ficar, né? Nós estamos encerrando o ano com inflação próxima de 6% ao ano. Eu espero que o Banco Central consiga trazer essa inflação para a meta de 3%, 3,5% em 2023. Benito, agora longe da gente fazer especulações por aqui, mas o que o futuro nos reserva, né? 1º de janeiro, o presidente Lula assume a presidência pela 3ª vez, parte da equipe econômica já foi anunciada, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, como ministro da Economia, né? Como é que você vê esse cenário dentro do seu estudo, dentro do seu acompanhamento diário que você faz da economia brasileira? Olha, eu tenho estado bastante preocupado com a condução da questão macroeconômica já na transição. E aqui não é nada pessoal com relação ao Haddad, acho até que o Haddad é um quadro respeitável do ponto de vista, ocupou cargos importantes, como ministro da Educação fez um bom trabalho. O problema é que o PT ele traz uma carga ideológica muito pesada para as questões econômicas, né? Eles olham muito para a questão macroeconômica, pautados naquilo que a gente chama tecnicamente de modelo keynesiano, né, que são aqueles modelos calcados em estímulos puramente de demanda. E isso me preocupa um pouco. Por quê? Via de regra, esses estímulos eles podem se dar via política monetária ou via política fiscal. A política monetária eles perderam porque o Banco Central hoje tem independência, tem autonomia dos seus instrumentos, o presidente tem mandato, então o presidente eleito não tem acesso mais à política monetária. Aliás, essa foi uma boa agenda que foi encaminhada pela legislatura atual, pelo atual governo. No que se refere à política fiscal, aí a questão é um pouco mais problemática, porque é um governo que já apresenta
uma postura de atitudes muito discricionárias, particularmente sobre o gasto público ainda, né? Precisamos ver o que eles vão propor em termos de reforma tributária para ver o que sairá pelo lado das receitas. Mas pelo lado dos gastos públicos, eles vieram com uma PEC que propõe um gasto adicional de 200 bilhões. O Bolsa Família, né, para manter os R$600 e mais os 150 para criança de 6 anos, custaria extrateto ali talvez 50 bilhões. Eles estão propondo 200, sob a prerrogativa de repor recurso do Farmácia Popular, de repor recurso da Agência de Fomento à Pesquisa, de repor algumas políticas sociais que foram sucateadas nos últimos 4 anos. Ocorre que 200 bilhões de reais é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E aí me preocupa um pouco a falta de compromisso da transição até agora, seja nas palavras do presidente Lula, seja na configuração dos economistas que fizeram parte da transição e estão agora sendo nomeados para o segundo escalão do Ministério da Economia. Me preocupa um pouco a falta de compromisso deles com o regramento fiscal, né? Então, por exemplo, o Brasil tem um conjunto de normas fiscais que visam disciplinar a ação de presidentes, de políticos, de ministros diante do gasto público. Tem o teto de gastos, que é um instrumento criado em 2016 e que, no meu entendimento, funcionou razoavelmente bem. Tem a lei de responsabilidade fiscal, tem a regra de ouro, que é presente no artigo 167 da Constituição. Como o governo vai se portar, né, visando todos esses estímulos fiscais diante dessas regras? Vai descumprir as regras? Vai substituir as regras hoje existentes por novas regras? O que eles pretendem? Então isso me preocupa um pouco. É isso que eles estão tentando, inclusive, furar o teto de gastos para poder manter o Auxílio Brasil, Bolsa Família, enfim, sabe-se lá o nome que vão dar. Aí tem uma declaração, então, do futuro ministro Haddad, que eu gostaria que você, pelo menos, tentasse traduzir para nós. Ele falou o seguinte, sobre o governo Lula: pobre vai ser incluído no orçamento, o rico no imposto de renda. O que ele está querendo falar com isso? Isso é uma frase retórica, né? Oxalá fosse verdade. Então, isso é o que todos nós desejamos, que realmente o orçamento ele cumpra o seu papel social, né? Mas, na verdade, o que nós temos de histórico dos governos petistas são incentivos tributários a empresários, né? São incentivos creditícios a empresários via BNDES ou outros bancos públicos. Então, vamos colocar o rico no imposto de renda? Ótimo. Acho, inclusive, que há muita margem para você tornar carga tributária mais progressiva, tributar mais sobre patrimônio, enfim, uma série de questões. Porém, o histórico dos governos Lula e Dilma não foram esses, né? O histórico dos governos Lula e Dilma é dinheiro público na mão de empresário, tidos ali como estratégicos, né? Você vê a criação de campeões nacionais ao longo dos 14 anos que eles ficaram no governo, né? Então, vamos discutir gasto tributário, então, com o ministro da Fazenda? Né? Vamos colocar o pobre no orçamento, mas esse pobre vai entrar no espaço de quem? Né? Vamos discutir o gasto tributário. Hoje o Brasil gasta 4% do PIB com transferências a empresas, a setores, né? Como Zona Franca de Manaus, sim, como Simples Nacional, como uma série de outros recursos. Vamos discutir isso para colocar o pobre no orçamento? A princípio, então, esse discurso inicial não está muito batendo com o histórico dos governos do PT. Benito, vou fazer um breve intervalo. O Band Entrevista de hoje, recebendo o economista Benito Salomão, fazendo uma análise aí desse fechamento de 2022 e as perspectivas para 2023 com o novo governo do PT. Não saia daí, voltamos já já. Sabe aquele lugar onde você tem certeza que vai encontrar as melhores ofertas? É aqui, no Supermercado Bom Preço. Aqui tem açougue, hortifruti, tudo num lugar só para melhor te atender. Já tá planejando o churrasquinho do fim de semana, né? E você sabe onde você vai encontrar as melhores ofertas de carne de toda a cidade? Aqui, no Supermercado Bom Preço. Bom Preço, há mais de 2 décadas no coração do bairro Morumbi. Aqui você não fica na dúvida, é bom preço mesmo.
Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Tudo pode acontecer, não pare de sonhar, você vai se surpreender, desejos vão se realizar, acredite, o momento é agora, o lugar certo é aqui, é a cidade onde você mora, ama, trabalha, sorri, Uberlândia se renova, convida você pra viver, ano novo, vida nova, com muita alegria e prazer, ano novo, vida nova, com muita alegria e prazer. Deixe a luz do Natal brilhar à sua volta. É tempo de paz, esperança e união para tudo de bom que podemos fazer. O melhor Natal a gente faz junto! Ho, ho, ho! Nunca troque a sua internet. Vixe! Travou de novo? Troca logo e vem para a internet das grandes empresas. São até 500 MB a partir de R$ 59,90 no pacote, mas corra, porque as portas já estão acabando. A decoração da sua mesa para o final de ano está aqui no Sacolão Supremo. Carnes recheadas, frutas decoradas. Trabalhamos com carnes selecionadas, verduras e frutas de alta qualidade. Sacolão Supremo, faça sua reserva. 3224-7097. Sabe aquele lugar onde você tem certeza que vai encontrar as melhores ofertas? É aqui, no Supermercado Bom Preço. Aqui tem açougue, hortifruti, tudo num lugar só para melhor te atender. Já tá planejando o churrasquinho do fim de semana, né? E você sabe onde você vai encontrar as melhores ofertas de carne de toda a cidade? Aqui, no Supermercado Bom Preço. Bom Preço, há mais de 2 décadas no coração do bairro Morumbi. Aqui você não fica na dúvida, é bom preço mesmo. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o economista Benito Salomão, fazendo uma análise do que foi o cenário econômico em 2022 e o que está por vir em 2023. Benito, encerrávamos o bloco anterior falando do novo ministro, o futuro ministro Haddad na economia, e ele já fez o anúncio para o BNDES. Aloysio Mercadante também figura carimbada do governo PT, e o mercado deu uma engasgada com esse anúncio. Como é que você vê aí, então, essa prévia do futuro governo? Olha, o mercado está precificando, né, um modelo de política econômica que já existiu no passado. Né? Então, assim, nós meio que conhecemos o que os economistas ligados ao PT pensam em termos de uma série de instrumentos. Então, eles acreditam que o gasto público é fundamental para o crescimento, eles acreditam que crédito subsidiado a empresas é fundamental para você diversificar a economia, etc, etc. O problema é que tudo isso foi testado no governo Dilma e redundou num enorme fracasso. Aliás, isso tudo começou no segundo governo Lula, né? E como há defasagens entre você adotar uma política e essa política mostrar os seus resultados, a crise desagou no governo Dilma e nós estamos tentando sair dessa armadilha até hoje. O Mercadante, né, ele é uma figura que expressa essa visão de mundo. E aí me causa assim, uma certa frustração, porque foi um governo eleito com um discurso de frente ampla, mas pelo menos no que tange a política econômica, a equipe econômica montada até agora, é um governo petista puro sangue. Nesse aspecto, em 2003... O núcleo duro do governo é PT. No que se refere à política econômica, tá? Porque assim, eu não vou aqui fazer juízo de valor sobre os nomes de outras áreas. Então, claro, Flávio Dino na Justiça me agrada muito, o Múcio na Defesa me agrada muito, a Margarete Menezes na Cultura me agrada muito. Nós ainda precisamos conhecer o ministro do Planejamento e os cargos estratégicos do Ministério da Fazenda, Secretaria de Política Econômica, o Tesouro, a Receita, e ver como que vai terminar essa configuração final.
Mas o que me assusta um pouco nessa equipe econômica que tem Haddad no Ministério da Fazenda e tem o Mercadante no BNDES? Só fazendo um adendo aqui, Beni, se me permite. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né? Justamente a finalidade dele aí é incentivar financiamentos a longo prazo, incentivando novos investimentos. Sim. Certo? Qual que é o problema disso? Que não é bem um problema, mas precisa ser falado. A maior fonte de financiamento do BNDES é o Tesouro. Então ele financia a juros subsidiado com recurso do contribuinte atividades econômicas. Por isso que essa discussão de colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento passa por essa discussão, né? Porque parte desse orçamento ele vai compor ali políticas públicas por vias de bancos públicos e são canalizações claras de recursos para setores mais ricos da sociedade. Mas esse foi um pequeníssimo parêntese. O que me assusta nessa composição de política econômica? Eu não vejo o Haddad com condições de, por exemplo, fazer um contraponto ao Lula, né, ao presidente da República, caso o Lula queira se enveredar por um caminho muito heterodoxo de política econômica. Eu aprendi isso com um grande amigo, que também é economista, né, o Alexandre Andrade, que secretário, ministro, ele tem que ter condição de fazer cara feia para o prefeito. Entendeu? Então, diante de decisões que precisam ser técnicas, né? Aliás, como o Mandetta, no caso do Bolsonaro, entendeu? Ou você sai, né? Ou você se torna fiel. Né? O Mandetta saiu, o Pazuello foi fiel e nós vimos o resultado. Então, na economia não é diferente. Então, às vezes, o mercado preferiu um Meirelles, um Armínio Fraga, uma pessoa que, diante de possíveis interferências políticas que pudessem deslocar o equilíbrio macroeconômico do país, um ministro que pudesse oferecer algum tipo de resistência. Ia bater no peito e falar, opa, de conta quem entende sou eu. Exatamente. Você é só o presidente. E eu não vejo o Haddad com essas credenciais. Eu não vejo, o Haddad é um petista histórico, né? Por mais que tenha qualidades talvez intelectuais e tudo, eu vejo ele muito leal ao Lula e talvez sempre lendo na cartilha do Lula, né? E o Mercadante a mesma coisa. O Mercadante a mesma coisa. Benito, agora um estudo recente do Banco Central falando nas apostas de crescimento. Tem aqui 7% na agropecuária, indústria estagnada, serviço na casa de 1%. Como é que você vê essa análise do Banco Central? Olha, essas análises, né, essas análises são feitas com base em econometria de série de tempo e elas são tão menos precisas quanto mais longe você estiver do período estudado. Então, eles estão fazendo projeções para o ano que vem, para o final do ano que vem, e que talvez isso será revisto ao longo do ano. É prematuro ainda falar isso. A agricultura depende de um desempenho calcado aí em fatores climáticos, por exemplo, calcado também em expansão econômica do resto do mundo, que vai puxar o preço de commodities e tudo, são muitas variáveis. A perspectiva para o resto do mundo não é boa, então quem leu, por exemplo, o World Economic Outlook do FMI, do Fundo Monetário Internacional, viu que eles estimam que 1/3 das economias mundiais pode entrar em recessão o ano que vem. Recessão para eles são 2 trimestres consecutivos de queda no PIB. Inclusive a economia dos Estados Unidos, eles preveem isso. É lógico que isso também pode ser revisto, né? Não necessariamente vai acontecer, são estimativas, porém me parece que algumas coisas nós podemos aproveitar daí. Indústria. A indústria ela já vem de um processo de estagnação já há muitos anos. Ela vem perdendo participação no PIB. Isso é muito ruim, porque a indústria é um setor... Né? A pandemia também foi um fator adverso. A pandemia afetou mais os serviços. Certo. Né? Só que os serviços já recuperaram, a indústria continuou sentada. Então, qual que é o problema? A indústria paga mais. Ela é um setor intensivo em capital, intensivo em produtividade, em inovações tecnológicas. Essas inovações transbordam para os demais setores. A indústria é um setor fundamental para que o Brasil volte a crescer de forma sustentada. Enquanto a indústria estiver andando de lado, da forma como ela vem apresentando nos últimos 20 ou 30 anos,
dificilmente nós vamos ter taxas de crescimento muito melhores do que esse 1%, 1,5% que o Brasil veio apresentando na última década. A gente começou a nossa conversa, inclusive, né, você fazendo menção a esse crescimento da economia brasileira, aqui de acordo com o Boletim Focus também, os analistas entrevistados aí fizeram uma projeção de crescimento de 0,75% para 2023. E nesse crescimento você põe no mesmo balaio que falávamos, né? O agronegócio, a indústria, o serviço. Sim. Como é que você vê esse número? Hoje me parece algo bastante realista, né? Com base nas informações de hoje, o crescimento de 0,70%, tá, o mundo vai estar em recessão, vai estar crescendo menos. Qual que é o problema disso? 0,75% de crescimento de um exercício para outro, né, de um ano para outro, dado que a população cresce, em termos per capita isso é negativo. Né? Então, 0,75% significa que, na média, todos os brasileiros estão ficando mais pobres. Então, e qual que é o problema disso? O problema é que quando você projeta isso há 12 anos para trás, é isso que vem acontecendo já há mais de uma década. Né? Então, nós tivemos uma década perdida, que foi a década de 2010, onde nós tivemos esse tipo de comportamento se arrastando por todo o período. E nós estamos entrando na década de 2020 também com esse comportamento. O Brasil precisa de reformas que possam estimular o seu crescimento econômico. E aí não basta gasto público. Essa é a minha divergência com boa parte dos economistas do PT. Né? Não é simplesmente uma questão de vamos estimular a economia via demanda, via gastos com investimento, transferências sociais, porque não vai dar certo. Você precisa de olhar um pouco para o lado da oferta. Aí eu te proponho a gente fazer um exercício. Diante desse cenário macroeconômico que se vislumbra aí a partir de 2023, como é que a gente traduz isso, voltando aqui então para a esfera do trabalhador, dos nossos amigos telespectadores? Ele se pergunta o seguinte: eu vou ter o meu emprego de carteira assinada de volta? Eu vou conseguir ter acesso ao financiamento da casa própria? Eu vou conseguir financiar o meu carro, comprar os bens que eu preciso, a máquina de lavar? Como é que toda essa previsão ela se traduz no dia a dia do trabalhador? A questão do emprego, carteira assinada de volta, me parece que gradualmente essas questões têm voltado. Entendeu? O desemprego tem recuado, nós tínhamos no final da pandemia desemprego em 15%, hoje temos um desemprego de 8,5%. Ainda atinge um horizonte aí de 9 milhões de pessoas, pouco mais do que isso. Mas o emprego está voltando, é possível que isso caia mais um pouco. O salário deve apresentar uma valorização real nos próximos 4 anos, o salário mínimo. Então, além de ter emprego, né, o trabalhador acho que poderá ter ali um ganho real, poder consumir um pouco mais. Questão de financiamento. Políticas de financiamento habitacional vão voltar, então isso foi uma promessa de campanha do Lula. Certamente nós teremos aí a reestruturação do Minha Casa Minha Vida, não com o volume que foi nos anos 2000 Sim. e nos anos 2010, mas isso deve voltar um pouco. Só que a grande questão é o seguinte: no caso, por exemplo, bens duráveis, carros, eletrodomésticos, o momento não é bom para financiar, né? Nós temos juros muito altos ainda, deve permanecer alto mais tempo por causa desses estímulos do lado fiscal. O Banco Central vai ter que acabar apertando a mão ali, puxando o freio de mão da economia via taxa de juros. Então, mas eu estou otimista com relação na média, né, eu acho que nós teremos um ano um pouco melhor do que foi o de 2022. Benito, eu costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar. Acredito que a gente vai ter outras oportunidades no decorrer de 2023 para discutir a economia brasileira. Em nome do Grupo Bandeirantes e da Bandtran, quero agradecer a sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Prazer enorme retornar aqui, Bagnete. Benito Salomão, economista, hoje conosco aqui, fazendo uma análise desse fechamento de 2022 e o que está por vir em 2023 no campo da economia. Nosso Band Entrevista fica por aqui, agradecendo a sua participação. Nos encontramos no próximo programa.